Os cabelos brancos deste homem denunciam. Ele já viu muita coisa nesta vida. E vasculhando as fotos de antigamente, dá para lembrar de cada história. Primeiro, vale uma breve apresentação. O nome: Braga Júnior, José Alves Braga Júnior. E eu tive o prazer e o privilégio de transmitir a Copa de 1958, que foi, como todos se lembram, a primeira Copa do Mundo a ser vencida pelo Brasil. É aí onde queremos chegar, ou melhor, voltar à Copa do Mundo de 58, o primeiro título mundial brasileiro, um time inesquecível. Só para lembrar alguns nomes: Didi, Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Pelé. Esse time de 58 era um time de valentes. Um time ao qual o Brasil deve reverenciar toda a sua homenagem, não é? Porque eram jogadores de alto estirpe, eram jogadores excelentes e homens maravilhosos. Quem vê estas imagens assim não imagina como era na época. E quem estava no Brasil ficava de ouvido colado no rádio. Nós nos reunimos num circo que tinha lá. Eu levava o radinho do meu pai, um radinho Itachi. E era mais chiadeira do que ouviu. A gente só ouvia direito que era gol. Aí já saía pulando a criançada. E lá, na Suécia, palco da Copa, estava Braga Júnior. Para não ter que pagar duas linhas, uma linha de transmissão para a Record, uma linha de transmissão para a Rádio Globo do Rio, fazíamos uma única transmissão, não é? E essa transmissão era transmitida, esse som era transmitido simultaneamente na Record e na Globo do Rio. O mesmo som, a mesma coisa, não é? E só que o primeiro tempo irradiava um e no segundo tempo irradiava o outro. A equipe era formada por dois elementos da Rádio Globo. Um deles era o Carlos Lima, locutor, que trabalhou comigo, e o outro era o Ricardo Serran, que se intitulava chefe da equipe. E o Carlos Lima, o Ricardo Serran pela Globo e eu pela Rádio Record. Teve mais gente que marcou presença. Quem foi, hein, Braga Júnior? O grande Luiz Mendes. Ele também viveu grandes aventuras, principalmente com as transmissões. Eu e meu cinegrafista havíamos levado uma máquina Auricon, que filmava em 16 milímetros e ao mesmo tempo gravava o som. Nesse tempo não havia videotape. Então a minha narrativa era colocada ao mesmo tempo que era filmado o jogo. Eu estava filmando e eu estava narrando. Depois a gente mandava isso por avião e passava 2 dias depois aqui no Rio de Janeiro. O jogo rolava e a bola também. Já a voz de Braga Júnior ecoava. Os gols de Pelé. Os dribles de Garrincha. Garrincha era o Charlie Chaplin do futebol brasileiro, né? Aquilo era uma coisa estonteante, você vê o Garrincha driblando para a direita, para a esquerda, puxando a bola para trás, para frente, e visivelmente atraindo o seu adversário. Ele chamava os seus marcadores de João, e de fato fazia deles um João qualquer. E foi muito bonito ver essa seleção, que para mim foi a melhor seleção de todos os tempos, porque foi ela que reuniu os dois maiores jogadores produzidos pelo futebol brasileiro, o Garrincha e o Pelé, e que nunca perderam jogando juntos. O Garrincha, ele podia driblar 3, como ele podia ficar parado na frente da bola. É imprevisível. O tempo passou, 50 anos. Hoje tudo é diferente, colorido. Dá para diferenciar o verde, o branco, o azul. E foi com essa cor, o azul, que o Brasil entrou em campo na grande final contra a Suécia. Quando foi feito o sorteio, que o
aquela decepção muito grande. Aquilo foi como se aquilo fosse como se aquilo fosse um aviso de que o desastre era iminente, que a coisa ia se romper, que aquela trajetória iria se romper. E aí vem o grande Paulo Carvalho, né? E diz: azul é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Portanto, não há nada que questionar. O Brasil jogará de azul e ganhará o jogo. O final todos já sabem, 5-2. Festa brasileira, de azul para os poucos que estiveram lá, ao vivo, e preto e branco para aqueles que acompanharam pelo rádio ou viram as imagens anos depois. Mas a sensação é uma só: a Taça do Mundo é nossa. Campeões do mundo, gritem todos, comemorem todos, é a vitória da raça, é a vitória